Já são 9 horas e nós vamos iniciar nosso tempo aqui de estudo bíblico. Tá? Nós vamos orar. Aqueles que são da classe de novos membros podem me acompanhar. Tá? E aqueles que vão participar da EBD permanecem aqui no templo. Tá bom? Mas quero convidar vocês a orar e assim nós vamos dividir as classes. Pai querido, nós te agradecemos, te bendizemos por mais essa manhã, onde o Senhor renova sobre nós a sua graça, o seu favor e a sua misericórdia, Senhor. Nós te bendizemos que, como um pai tem compaixão dos seus filhos, o Senhor tem compaixão de nós. E o Senhor nos chama, nos atrai para que possamos aprender do Senhor, desfrutar da vida que vem de Ti. Eu te peço que nessa manhã o Senhor possa nos abençoar com a sua palavra. Teu Espírito Santo fale aos nossos corações para que possamos crescer no conhecimento do Senhor. E quando nós falamos de crescer no conhecimento do Senhor, não é apenas intelectual, Senhor, mas que toda a nossa vida possa amadurecer para glorificar o Seu nome. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, quem está na classe de novos membros pode me acompanhar lá nos fundos. O restante permanece aqui. Então, bom dia, né? Alunos. Bom dia, alunos. Então, nós vamos continuar hoje com o breve catecismo, né? De Westminster. Olha, gente, nós vamos para a pergunta 99. Olha que bênção. Viu? Às vezes a gente olha um livro tão grosso, né, Rosa? Fala, meu Deus, até acabar. Mas de grão em grão, né, gente? A gente vai, de moeda em moeda, o cofre vai ficando cheio. Bom dia, família. Tudo bem? De moeda em moeda, o cofre vai ficando cheio, né, Brian? Aí põe uma moedinha lá de R$1, de 50 centavos. E aí, olha aí, gente, quase já concluindo este livro. Que bênção, glória a Deus, né? Então, nós estamos trabalhando sobre oração, né? Essa parte do breve catecismo agora, e nós vimos na semana passada o que é oração, tá? Então nós vimos que oração é olha bem, preste bem atenção no que eu vou falar. Oração, o breve catecismo nos traz que é um oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conforme a sua vontade. Então eu oro a Deus pedindo os meus desejos, mas tem que ser de acordo com a minha vontade? Não. De acordo com a vontade dele. Olha isso. Em nome de Jesus. E é claro, confessando os nossos pecados, reconhecendo que nós somos, quem Deus é e quem nós somos. Entende? Senhor, eu reconheço que o Senhor é santo, 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 e eu sou pecador, eu peco, né? E claro, com o coração grato. Isso que nós vimos semana passada. O nosso coração, todos os dias, todos os dias a gente devia fazer essa oração. Senhor, obrigado por tua graça, por tua misericórdia, por tua salvação. Todo dia. Senhor, obrigada por tua graça, por tua misericórdia e por tua salvação. Por quê? Por que nós estamos aqui hoje? Porque as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias sobre a minha vida. Se você abre o seu olhinho na cama, que a primeira coisa que a gente faz é abrir o olhinho, né? Se você abre o seu olho na cama, é porque o Senhor te livrou da ira dele, não te matou, não te recolheu. E renova sobre você a tua misericórdia. Então é isso que nós vimos sobre oração na semana passada. E nós vimos que a oração deve vir da onde? Do nosso coração. Mas um coração, né? Aqueles que temem a Deus. Apenas sinceridade basta? Nós vimos semana passada? Não.
Tem uma Senhor Jesus, em Mateus 6, vai dar muito spoiler sobre oração. Em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte. E quando vocês orarem, não sejam como não façam como mas faça assim. Mateus 6. Gente, Mateus 6. E só aqueles que têm o coração arrependido, aqueles que são genuinamente convertidos ao Senhor, oram de modo aceitável. Né? Nós vimos aqui algumas regrinhas no domingo passado. Não dá para eu passar hoje, agora, de novo, né? Mas, diante disso, eu vi isso daqui, gente. Olha, de tudo que nós falamos até agora, eu gostaria que nós lêssemos isso aqui e eu gostaria de saber se você concorda. Ó, oração não é perda de tempo, não é mesmo. Eu acho que a única coisa verdadeira nessa foto é isso. Não é perda de tempo. É gestação. Quando você jejua e ora, você não está apenas passando fome. Só aí já, né, gente? Jejum não é passar fome. Porque o Senhor me sustenta naquele momento ali. Você está gerando no espírito o que quer ver no físico. Confuso, né, Helena? Não é? Eu achei, mas enfim. Para colher no físico, primeiro é preciso semear no espiritual. Gente, oração é tudo, menos isso aí, gestação. Oração é um oferecimento dos meus desejos, aquilo que eu desejo a Deus. Eu vou oferecer, mas Ele vai fazer conforme a vontade dEle. Vocês entenderam que tudo que eu peço em oração tem que ter um propósito daquilo que eu aprendo aonde? Na palavra de Deus. Tá? Então, hoje, a nossa pergunta é: qual é a regra que Deus nos deu para nos orientar em oração? Eu gostaria, quem tem Bíblia no celular, que já abra, por favor. Ou quem está com a Bíblia, me ajude, que eu vou dar alguns textos, mas vocês vão ler aí eu não coloquei aqui no slide, tá bom? Então, qual é a regra que Deus nos deu para nos orientar em oração? Essa é a nossa pergunta, tá? Então, aqui vem a resposta. Toda a palavra de Deus é útil para nos orientar em oração. Vocês lembram de algum versículo, quando você lê, toda a palavra de Deus é útil? Vocês lembram de algum versículo? Alguém lembra? Timóteo vai falar que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Então, toda a palavra de Deus é útil para nos orientar em oração. Mas a regra especial de direção é aquela forma de oração que Cristo ensinou aos seus discípulos. Então, nós temos uma direção para orarmos. E que geralmente é chamada de oração dominical, né? Acho que é quando reúne a escola dominical, e aí no final, os mais antigos aí lembram, né? No final sempre orava o Pai Nosso, né? Mateus 6, a partir de Mateus 6, 9. Então, nós vamos ler aí alguns textos. Gostaria que alguém abrisse Salmo 119. Quem se propõe no Salmo 119? Deníria. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Alguém? Zé? 2 Timóteo. 1 de João 5, 14. Mais alguém com a Bíblia aí no celular? Júnior. E Mateus 6, 9. Helena, Maria Eduarda. Pronto, ótimo. Então, vamos lá, vamos ler aqui alguns textos. Pode ler, Deníria, por favor. Vamos prestar atenção.
Não se distrai agora procurando o seu versículo. Que às vezes a gente dá, né? A pessoa fica ali, e a pessoa está lendo, não tá, se distrai, né? Então vamos lá, Deníria, Salmo 119. Conforme a tua palavra, conforme a tua promessa, tá? Vai lá, Zé, por favor. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Eu quero ser perfeito. Eu tenho que buscar aonde? Na palavra. Claro que nós não vamos ser perfeitos aqui, né? Mas nós estamos buscando em santidade aqui. Vamos buscar onde? Na palavra. Palavra. João, 1 de João 5,14. 1 de João. Primeira epístola, não evangelho. Desculpa, Júnior, acho que você não... a gente confunde mesmo. Obrigada. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E para terminar, Mateus 6,9. Portanto, vós orareis assim. Esse é um pedido de quem? Quem que pede a Jesus, ensina-nos a orar? Os discípulos. Nós não encontramos isso em Mateus. Mateus só vai falar do Sermão do Monte e vai ter a oração, e aí vós orareis assim. Mas Lucas nos fala, né? Ele entrega aos discípulos, Lucas 11:1, ele nos revela que foram os discípulos que solicitaram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar como o João ensinou aos seus discípulos. Então, assim, o Senhor ensina: vós orareis assim. Mas o que será que isso significa? Orar, será que é repetir o que Cristo ensinou aos seus discípulos? É uma repetição? A oração que o Senhor Jesus, isso que o catecismo nos traz, a oração que o Senhor Jesus Cristo ensinou é um padrão, conceito. Então devemos construir nossa vida de oração de acordo com o padrão que o próprio Senhor ensinou. Não é uma coisa da minha cabeça. Oração é gestação. Não é uma coisa, vou gerar. Será por quanto tempo? 6 meses? 3 meses? 1 ano? Gente, né? Então, o próprio Senhor Jesus nos ensinou. E Ele nos ensinou este conceito básico da verdadeira oração. Quem vem primeiro na oração que o Senhor Jesus nos ensinou? Deus, o Pai. Deus vem primeiro. Às vezes a gente está tão, né? Senhor, obrigado, né? Mas prestem atenção, nós vamos ver. Aqui eu não vou falar cada petição do Pai Nosso, porque isso vai ser visto nas outras lições, cada uma das petições, tá bom? Então, o conceito básico de oração verdadeira pode ser descrito da seguinte forma. Então, a oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos é um padrão, né? Devemos construir nossa vida de oração de acordo com este padrão. E este é o conceito básico da oração verdadeira. A oração verdadeira, tal como a religião verdadeira, está centrada em quem? Ela não está centrada no homem.
Não vou gastar tempo aqui, porque a gente já sabe como a gente ouve por aí muita coisa errada. Mas nós queremos estudar o que a palavra diz, tá bom? Então, a oração verdadeira, tal como a religião verdadeira, está centrada em Deus. Ela está centrada em Deus. Deus vem primeiro. Deus vem primeiro. Então, qual é o fim principal do homem? A primeira pergunta do nosso catecismo. Ó, gente, quanto que nós já estudamos aqui, ó. Qual que é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e desfrutá-lo, gozar dele, me alegrar nele, me entristecer nele, em tudo nele, tudo ele, tá? Então, assim como o fim principal do homem, toda a sua vida é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre, assim na oração Deus vem primeiro e somente depois os nossos próprios interesses. Tá? Então aqui, ó, quem está com o catecismo pode abrir na página 340, porque eu não destrinchei aqui as petições, tá? Só pus a seta. Tudo começa em Deus. A primeira seta vai ser ali um prefácio. Pai nosso que estás no céu. E dali vem a primeira petição. A primeira petição é qual da oração do Pai Nosso? Santificado seja o teu nome. A segunda, venha o teu. A terceira, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A quarta, o pão, ó, entrou o nosso, entrou a terra aí. Primeiro o céu, viu? Primeiro vem o céu, depois vem o nós, terra. O pão nosso de cada dia é a quarta petição, tá? A quinta, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. A gente só pede perdão, né? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A sexta petição. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ó, só quase duas petições aí, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o último conclui. Tá, a oração está centrada em Deus. Ele é o início e ele é o fim. Pois teu Deus é o reino. Pois teus Deus é o poder. Pois tua Deus é a glória. Amém. A glória para sempre. Amém. Tá? Então, assim como os 10 mandamentos, olha, gente, o autor ele faz uma ligação aqui com a oração do Pai Nosso, com a oração que o Senhor Jesus nos deu, com os 10 mandamentos. Assim como os 10 mandamentos nos instruem na adoração a Deus, e então segue para nos ensinar a vida de serviço a Deus, assim a oração ensinada por Jesus aos seus discípulos, ela começa com Deus. Os 10 mandamentos começam com quem? Com Deus. A oração que o Senhor Jesus ensinou começa com quem? Com Deus. Então, ela foca, a oração verdadeira, ela foca o próprio Deus. Ela foca o próprio Deus, depois o seu reino e vontade, antes de mencionar o que eu acho que eu preciso, ou que eu quero. Né? Então, eu vou fazer aqui uma pergunta para vocês. Orar é um impulso natural nosso? Sim ou não? Pode falar bem alto. Sim ou não? Não.
Não é. Se você tiver esse impulso natural. Quais são as ocasiões em que você e eu mais oramos? Pode falar, gente. Hã? Exatamente. Parece que todos oram em determinadas, coloquei aqui situações padrão, né? Situações padrão seria perigo, né? Se você, sei lá, tiver uma pane lá no avião, vamos supor que está voando, né? Tem lá uma turbulência bem assim de... Ai! Meu Deus! Até o ateu, exatamente. Mas o Senhor mostra que Ele colocou isso no nosso coração nessa hora aí, ó. A eternidade está gravada no coração de todo homem. E como a Néia colocou, até o ateu, nessa hora do perigo, ou um pitbull, né? Agora, ai, meu Deus. Todos oramos em determinadas situações padrão, né? Então, assim sendo, Deus se torna o quê, gente? O nosso serviçal, muitas vezes, né? Muitas vezes eu vou pôr ali o que eu quero. Eu preciso. Sabe aquela criança? Meu neto é assim, eu preciso. Eu quero. Aí você dá, ele sai todo feliz, às vezes até te ignora, né? Sabe? Às vezes a criança ganha aquilo que ele deseja, depois você, enquanto ele quer, eu quero, fica ali debaixo da sua saia, eu quero. Depois que ele ganha, é bem assim às vezes a gente com Deus, né? É bem assim. Então, através do padrão conceito ensinado por Jesus, eu coloquei aqui que nós poderíamos fazer um exercício. Até eu, viu, gente? Eu vou tentar fazer esse exercício. Por exemplo, pegue lá a tua oração e escreva ela. Vamos fazer esse exercício. Se você fizer, você me fala. Vou tentar fazer esse exercício. E depois você compara com a oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. É um exercício. Né? É um exercício, tá bom? Então, Deus, Ele vem, em primeiro lugar, a oração verdadeira é centrada em Deus. Porque nós reconhecemos que isso é precioso demais. Quando saí do Egito, né? Jonathan, Néia, que usam muito essa expressão. Quando eu saí do Egito, meus olhos foram abertos. Eu já fui liberta da escravidão. Por isso, Senhor, todos os dias, eu falei aqui já, todos os dias a nossa oração deveria ser gratidão. Pelas suas misericórdias se renovaram, por eu desfrutar do mundo que Ele criou, pela sua salvação, ainda mais. Louvado seja Deus. Então, nós vimos aqui, né, que a oração verdadeira, ela não é uma tarefa fácil. Não é. Alguém conhece aquele cântico assim? É antigo, pequenininho, de criança, mas que faz todo efeito para mim. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se você quiser o quê? Se você quiser crescer, amadurecer. Como que eu vou aprender a orar? Toda palavra de Deus, ela é útil.
Toda palavra. Senhor, não sei orar. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia os Salmos. A oração verdadeira, ela está centrada em Deus. Ela inicia nele, termina nele. Tá bom? Então, nós vimos também que a verdadeira oração, ela não é uma tarefa fácil. Não é mesmo. Ai, Leni, então tá bom. Aí o catecismo traz o que para nós? Que nós precisamos guardar o conceito que Jesus ensinou. Olha que fácil. Às vezes a gente não busca o guia, né, gente? Nós somos preguiçosos. Eu vou falar por mim, eu sou preguiçosa. Eu compro uma coisa nova lá em casa, o manual... Não é? Não é assim? É só comigo? Deve ser só comigo, né? O manual eu... Às vezes, aí, mas quando eu estou com dificuldade de... Não aprendi, aí eu abro o manual. Puxa, é tão fácil. Ai, não acredito. Às vezes a gente se chama até de burrinha, né? Mas já vi tão fácil. Mas eu não li primeiro. E Jesus nos ensinou a orar. Então, esse padrão está aí, um padrão / conceito. Como nós já falamos, nós vamos ficar repetindo. Pai nosso, que estás no céu, santificado. Porque às vezes sai assim, né? Nem sai do coração, não sai do coração, sai da boca ali, uma coisa... Não, e é riquíssima. Nós vamos ver cada uma das petições aí para as aulas seguidas. Então, Jesus nos ensinou esse padrão para nós guardarmos no coração. E esse modelo, essa oração modelo, ela vai contra o impulso natural da nossa natureza. Ela vai contra nós. Porque a oração é um oferecimento dos meus desejos a Deus, mas que faça conforme a vontade de Deus. E como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Lendo a Bíblia. Quando você abre a Bíblia, Deus fala. Não entendi nada, mas é Deus falando. Porque toda a escritura é inspirada por Deus. E nós não abrimos mão disso. Ah, Leni, isso aqui para mim não me faz crescer em nada. É palavra de Deus. Tema. Né? Toda a escritura é inspirada por Deus. Então, sem dúvida, deve ter sido uma tarefa fácil para quem, gente? Essa oração, esse impulso de orar. Para Adão, antes da queda. Né? Deus ia lá na viração do dia, conversava com Adão, Adão conversava com Deus, né? Mas não é a nossa realidade. Hoje, não é a nossa realidade hoje. Nós vivemos em um mundo caído e não é uma realidade, uma tarefa fácil, nem para nós que falamos que somos redimidos pelo sangue de Jesus. É uma luta. É uma luta. Às vezes a gente afrouxa, né? Mas nós estamos em guerra. Vivemos uma luta espiritual e existe. Nós somos tentados, provados, né? Então, e quanto ali, nós lembramos aqui, ó. E quanto aos discípulos de Jesus, andavam com Jesus, mas Jesus faz um convite para eles. Vamos ali orar comigo? Ai, que delícia. E o que os discípulos fazem? Dormem. Mas vocês não podem orar nem sequer uma hora comigo. Os discípulos dormem. Os servos mais fiéis do Senhor também oraram em razões das circunstâncias. O catecismo nos lembra aqui de Abraão, orou por Ló, quando o Senhor falou que iria destruir Sodoma e Gomorra. Moisés orou pelo povo de Israel, para que o Senhor não o destruísse. Ana orou por um filho.
É errado, gente? Não. Não é errado. Porém, a oração verdadeira, ela demanda esforço. Eu gostei de uma frase aqui que eu destaquei aqui, que a oração verdadeira, a verdadeira oração, como todos os aspectos da vida cristã genuína, a vida cristã genuína é aquele que foi alcançado e teve um novo nascimento. Nasceu do Espírito. Viu a sua miséria. Essa é a vida genuína. E viu a sua necessidade de centrar a sua vida em Deus. Ela exige, essa oração verdadeira, exige esforço inteligente e concentrado. Né? Existe esforço inteligente de ir lá se aprofundar, de ler, de buscar, né? Muitas vezes é o contrário aí, né? Consideram os crentes, aqueles que se dizem cristãos, né? Com algumas qualidades aí, que nós não somos. Aquele que foi genuinamente alcançado pelo Senhor tem que ter esforço, exige esforço da minha e da sua parte. Então, não é fácil. A tarefa, a verdadeira oração não é fácil, não é uma tarefa fácil. Não é. Porque ela exige esforço. Ela exige inteligência. Ela exige que você abra a palavra, entenda a palavra, leia a palavra, tá? E aí, algum comentário? Algum acréscimo? Não? Tá. E aí nós vamos ver o terceiro ponto, que ele traz 3 pontos, e o terceiro ponto, ele fala características da verdadeira oração. Tá? Quais são as características da verdadeira oração? Ele traz três características, tá? Aqui. Então, ele traz a profunda simplicidade dessa oração. Essa oração é breve. E quão abrangente é essa oração? Ela abrange céu e terra. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou abrange o céu e terra, tá? Então, a profunda simplicidade dessa oração é sem uso de palavras difíceis e eloquente. Eu quero ali, né, frases de efeito. Eu vou aprender. Nossa, eu gostei tanto daquela frase. Vou usar na oração quando alguém pedir para orar. Até decoro. Ou alguma coisa para impressionar. Gente, como a gente é bobinho, né? Quem que sonda meu coração e seu? Que a oração não é feita para os homens. A oração é feita para Deus. Como nós somos, né? Às vezes levados por coisas que nós esquecemos às vezes. Né? Nós esquecemos e às vezes a gente, eu vi ali um casal novo ali, se o pastor pedir para orar, né? Essa oração é breve. Se nós formos orar aqui a oração do que o Senhor Jesus nos ensinou, vai ser rápido. Vai ser rapidinho. É breve, porém a profundidade dessa oração. Então, como nós vimos que toda a palavra de Deus é útil para nos orientar a oração. A oração padrão ensinada por nosso Senhor é uma espécie de resumo do que a Bíblia inteira ensina. No princípio, criou Deus o céu e a terra. No princípio, Deus.
Na própria Bíblia já começa com Deus. Né? Então, essa oração, aqui o autor traz, que é um resumo, é uma espécie de resumo do que toda a Bíblia inteira ensina. E quão abrangente é essa oração? Gente, essa oração abrange céu e terra. Eu coloquei aqui os 3 P's, né? Mas não fiz o slide. 3P. Pai, pão, perdão. Pai que está no céu. Venha, Senhor, o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade. Assim na terra, como no céu. Ligando céu, terra e céu. Com a vontade dele. Essa oração nos religa, nos conecta totalmente com Deus e nos faz ver Deus, enxergar Deus, tá? Então, ao meditar e pensar sobre o significado dessas petições, nós ficamos espantados ao descobrir que nada é deixado de fora. Nada é deixado de fora. Tudo que nós precisamos está ali, nessa oração. Nós precisamos do Pai. Gente, já pensou se Deus fosse realizar os desejos do nosso coração? Ai, que vontade de matar. Ai, que aquela pessoa não existisse. Às vezes nós fazemos orações breves e egoístas. Então, assim como podemos tratar de todos os nossos deveres para com Deus a partir dos 10 mandamentos, lembra que eu falei que ele ligou ali os 10 mandamentos? Assim é possível cobrir toda a nossa vida de oração. Olha aí você que se bate com a oração. Nós, nos batemos na oração. Assim é possível cobrir toda a nossa vida de oração a partir dessas petições. Porque a verdadeira oração não é uma atuação. E qual foi a forma? Alguém abra, por favor, Mateus 6,6. Qual foi a forma ensinada por Jesus? Mateus 6,6. Pode ler, por favor. Então, nós estamos lembrados aqui na semana passada, né? Que o Senhor nos ensinou. Não precisa ir ficar orando. Né, que ele fala com os fariseus que gostavam de orar na rua, ali nas esquinas, né? Quem assiste aí essa série aí do The Chosen, vê lá, né? Às vezes a pessoa está falando com carinho, lá na esquina, todo, né, vestido, impecável, se aparecendo para quem? Para os homens. Mas aí o Senhor Jesus vem e quebra o protocolo. Para com isso. Vai para o teu quarto. Você não tem que orar para mais ninguém. Tem que você e Deus. Então, a oração verdadeira não é um espetáculo. Ela é uma expressão de uma relação, gente. De uma relação do coração, do seu coração com Deus. Não precisa de auxílios artificiais. Não precisa acender vela, colocar uma aguinha ali, né? Não. É você e Deus. Usando aí a simplicidade, uma oração breve e profunda. Perceba, ouça a sua oração. Escreva lá, faça como eu falei, né? Faz exercício. Escreva lá a sua oração, compara com o que Jesus ensinou. Né, Paulo? Vai ser um bom exercício, né? Então, quem é que nos auxilia na oração, gente?
O Espírito Santo, ele intercede por nós. E quem mais intercede por nós junto ao Pai? Jesus é o nosso intercessor. Olha, eu fico imaginando, né? Jesus falando, não, Pai, não é bem isso. Peraí, né? Não é bem. Oh, Deus. Assim como um pai amoroso não despreza ou rejeita o pedido de um filho, quando este se expressa em linguagem balbuciante, né? Às vezes a criança ali, né? Ali. Assim o pai não desprezará uma oração sincera, em razão da sua forma humilde. E como eu falei, como nós somos ingênuos, né? Um Deus que sonda o meu coração. E eu querer ali, ai Senhor, né? Ficar dando voltas e voltas e voltas e voltas, porque não é pela repetição, né? Então, para concluirmos aqui, então, essa lição sobre a regra, né? Qual é a regra que Deus nos deu para nos orientar em oração? A mais profunda lição da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, então, é o fato de que a verdadeira religião portanto, a verdadeira oração, ela vem do coração. Salmo 51, 17. Alguém, por favor. Leia. Salmo 51, 17. Eu tenho cuidado, às vezes, com o negócio de coração, né? Mas aqui nós estamos falando de um coração quebrantado, genuíno. Não é que a verdadeira oração, religião vem do coração, né? Mas vem do coração quebrantado e humilde, que reconhece o seu Senhor, que reconhece quem você é, quem eu sou, né? A nossa miséria. Então, Jesus deixou de fora tudo que poderia obscurecer esse fato. Ele deixou de fora tudo que poderia obscurecer a simplicidade, a brevidade e quão abrangente essa oração é. Quão abrangente. Quando Eliseu ora, né, intercedendo, só está ele e o moço, Geazi. E aquele exército diante dele. Não lembro se é o exército sírio ou assírio, não lembro. Está aquele exército. Mas Senhor, e o menino fala, né, o moço fala, mas Eliseu, né, mas Senhor, abra os olhos dele, Senhor. Abra os olhos dele, Senhor, para que ele veja. Eliseu e o moço Geazi estavam sozinhos? Não. Porque maior, gente, é o que está em nós do que o que está no mundo. O mundo jaz no maligno, mas maior é aquele que está em nós. Maior é aquele, o dono da igreja. E ele não desampara os seus. Ele está conosco. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, leia a Bíblia e faça a oração se você quiser crescer. Por quê? Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Vai se atrofiar. Atrofia. Doença degenerativa religiosa. Quem não ora e a Bíblia não lê, atrofia, não tem intimidade com Deus, não tem relacionamento com Deus, onde nós devemos buscar uma oração verdadeira.
Não é qualquer oração. A oração que sai de um coração quebrantado e humilde diante do seu Deus. Diante daquele que pagou um alto preço por você. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar para finalizar. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, quer acrescentar algo. Mas é riquíssimo, viu? Essa parte da oração. E mais, agora vai destrinchar cada petição, né? Falar de cada petição. Veja a profundidade da oração. Né? Veja a profundidade da oração. Cada petição. Porque Jesus ensinou cada uma delas. Tá bom? Vamos orar então para terminarmos? Senhor, nós te louvamos como igreja do Senhor pela tua palavra. Obrigada porque a tua palavra é luz para o nosso caminho, Senhor. Ela nos instrui e nos alimenta. E nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, porque toda a palavra do Senhor foi inspirada por ti. Louvado seja o teu nome. Tem misericórdia de nós. E louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui hoje. As tuas misericórdias se renovaram sobre nós, Senhor. E nós te louvamos por isso. E assim nós, como igreja, eu convido os meus amados irmãos a orar. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.